tema ambiental é tão importante. Convido agora ao senhor Belisário Arce a proferir sua palestra. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Adelante, Belisário. Boa tarde a todos. Especial cumprimentos aos colegas das Forças Armadas, que desempenham um papel fundamental na Amazônia. Na ausência do Estado, as Forças Armadas cumprem um papel importante. Hoje, final da tarde, eu estarei com o comandante de vocês, General Vilas Boas, que foi comandante-geral do Comando Geral da Amazônia durante muitos anos, trabalhou muito tempo na Amazônia, um grande amigo da Amazônia, uma pessoa que tem uma visão muito lúcida e clara sobre sobre um futuro para a Amazônia. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer à embaixadora Jaqueline Mendonça, secretária-geral da UTSA, ao deputado Nilson Pinto, presidente desta comissão, ao embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da FUNAG, pelo convite. É um grande privilégio estar aqui compartilhando este momento com pessoas que têm interesse pela Amazônia, interesse pelo tema da cooperação amazônica, e pessoas queridas, particularmente para mim, como a embaixadora Jaqueline, o César, um grande amigo, o Norberto, o embaixador Norberto Moretti, uma pessoa muito querida. Bem, mas eu acho que minha fala ela não está em consonância com o que eu ouvi aqui hoje. Então, eu espero que vocês entendam, mas a minha voz é uma voz discordante em muitos sentidos. Então, a primeira coisa é um pedido. Dia 10 e 11 de maio, em Manaus, nós realizamos um seminário com o mesmo título desse, com um programa bastante próximo deste. Estava lá uma pessoa do Itamaraty, do IPRE, o embaixador Paulo Roberto, estava a embaixadora Jaqueline, o embaixador Rubens Recupero, que nos dá grande honra de ser o embaixador Rubens Recupero, é membro associado da Panamazônia, participou também por vídeo. O embaixador Recupero, embora a mente tão lúcida, brilhante, mas o corpo às vezes não acompanha, né? Já tem 83 anos, então é difícil para ele também viajar para a Amazônia, tão distante. Bem, então ficou acordado nesse seminário que um dos resultados seria uma carta a ser encaminhada à Presidência da República, e, de fato, nós encaminhamos esse texto. E o texto foi recebido e foi encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores, para a Chancelaria Brasileira. E, basicamente, nesse texto, nós pedimos: não avancem com a agenda estratégica da cooperação amazônica sem ouvir a sociedade amazônica, porque esses 5 pontos não servem aos interesses da sociedade amazônica, não servem aos interesses da sociedade amazônica. Então, eu peço encarecidamente à embaixadora Jaqueline, ao presidente da SECOR, embaixador Alejandro Borras, aos representantes do Itamaraty, que interrompam esse processo, que não realizem essa formalização em novembro e que criem, em caráter de urgência, um mecanismo de consulta à sociedade civil amazônica, porque aprovar uma agenda estratégica para os próximos 10 anos, com esses 5 pontos, é um desperdício desse valioso mandato que esse organismo tem dos 8 países que compõem a Amazônia. É um desperdício. Esses 40 anos... Eu tenho um vínculo pessoal com a história da UTSA, porque eu fui chefe de gabinete da primeira secretária-geral, que foi a doutora Rosalia Arteaga, logo que a secretaria permanente foi implantada aqui em Brasília. Então, essa é uma história que não dá para contar aqui, mas é uma história muito interessante, a implantação da UTSA, porque ali você verifica as fragilidades que até hoje estão presentes e que acabaram corroendo, de certo modo, os objetivos do tratado. Bem,
Dito isso, eu vou rapidamente, eu não vou falar muito, mas a pergunta, o tema que me propuseram aqui foi o seguinte: o papel da UTSA na implementação de um novo paradigma do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, eu não vou fugir da pergunta. Um novo paradigma do desenvolvimento sustentável salvará a Amazônia? Dificilmente, dificilmente. Qual é o papel da UTSA na implementação desse novo paradigma? Bem, há uma necessidade de sintonia com as sociedades amazônicas. Isso é essencial. O mandato outorgado pelos 8 países que compõem a UTSA é muito valioso, mas sua irrelevância nos 40 anos passados é questionável, né? Sua relevância, na verdade, é questionável. É importante prevenir que se aprofunde o divórcio entre a UTSA e as sociedades amazônicas. E é importante também prevenir que aumente o ressentimento, porque na Amazônia se você andar nas ruas das cidades amazônicas, em Belém, Manaus, absolutamente ninguém, sabe o que é a UTSA. Nas camadas mais instruídas, as pessoas sabem, mas têm uma visão negativa. E existe um ressentimento da sociedade amazônica em relação à OTSA. Isso não pode, isso tem que ser revertido. Nesse sentido, eu tenho de parabenizar o trabalho valioso que tem sido realizado pela secretária Jaqueline Mendonça e pelo César e pelos demais diretores, que têm tentado se aproximar e têm conseguido esse respeito das instâncias amazônicas. Meus parabéns, embaixadora. Enfim, há outros temas mais prioritários para a agenda. Só a prosperidade salvará a Amazônia. A pobreza dos povos da Amazônia é uma desgraça que condena gerações e gerações a uma existência agrilhoada ao sofrimento e à desesperança. Se a Amazônia é importante para o planeta, então a pobreza dos amazônidas é uma ameaça para o mundo, pois a região sucumbirá, como já está sucumbindo, completamente degradada em termos socioeconômicos, ambientais. E essa engrenagem ela está em movimento. E a soberania a qual se referiu, o exercício da soberania ao qual se referiu o embaixador Norberto Moretti, ele é ilusório, porque o Estado brasileiro não tem soberania sobre a região amazônica, assim como outros países também não têm. A Colômbia é um bom exemplo. Parte do território colombiano, parte da Amazônia colombiana, esteve durante décadas na mão das Farc. O Estado colombiano nem entrava naquela parte daquele território. E isso está acontecendo também no Brasil. Hoje existem atividades ilícitas que constantemente na Amazônia, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas no Rio Javari se faz mineração de faiscamento de tântalo. O tântalo é tirado de lá pelos colombianos e chega à China através de intermediários portugueses. O tântalo tem um valor absurdamente, extremamente caro. Ninguém explora tântalo legalmente na Amazônia, acho que nem no Brasil, mas está lá. Por exemplo, no Rio Içana, no Rio Javari, existe uma exploração constante, incessante, de madeira nobre, mogno, que também sai para onde? Sai para a Colômbia. Então, essas riquezas estão saindo sem utilização e o Estado brasileiro nem se dá conta de que isso ocorre. Eu queria falar rapidamente que é a Associação Panamazônia. A Associação Panamazônia, que eu represento, é uma ONG. Ela foi criada em 2010. Eu era chefe de gabinete da UTSA, a doutora Rosalie era secretária-geral. Quando terminou o mandato dela, eu disse, doutora Rosalie, vamos tentar levar uma agenda parecida com essa, mas via sociedade civil, e daí surgiu. Nós reunimos pessoas pessoas que pensam a Amazônia, que têm papel relevante da sociedade amazônica, e criamos essa organização. Hoje ela funciona como uma rede, nós temos associados em toda a Amazônia, em todos os países, pessoas como o embaixador Recupero, a doutora Rosalie Arteaga, que é a atual presidente,
empresários, como citado pelo embaixador Recupero, Jaime Benchimol. O nosso vice-presidente é da família Benchimol, sobrinho do famoso Samuel Benchimol, e é uma rede que tem com essa única missão de promover o ideal da integração e da cooperação, porque, como sociedade civil, a gente pode fazer isso, avançar com esse ideal. O que é a Panamazônia? É importante, eu fiquei um pouco... O embaixador Norberto Moretti mencionou a dimensão da Amazônia continental, 7 milhões e pouco quilômetros quadrados. Mas, na verdade, o que é incrível é que os 8 países deram mandato para uma região que não se sabe quais são os limites, porque não há limites internacionais definidos sobre qual é a região amazônica. Então, no Brasil é uma lei, a Lei da Amazônia Legal, de 1959. E nos outros países? Então, é a soma desses países, então não tem limite. Então, a OTCA, em 2005, fez esse estudo aqui, não é? Sobre proposição de definições de limites geográficos da Amazônia, com a Comissão Europeia, e chegou a esse mapa, aí, a esses limites, levando em consideração clima, altitude, fenologia, vegetação, hidrologia, né? E essa dimensão aí de 8.121.000 quilômetros quadrados. Bem, se nós não sabemos, se nós não temos definido aí nem os limites da Amazônia internacional, se não há consenso, é porque precisa avançar muito. Isso é importante dizer. Hoje a Amazônia é um continente convulsionado, porque a Amazônia ela tem servido historicamente como um amortecedor de tensões dos países amazônicos. Os países amazônicos são países pobres, então o entorno da Amazônia é um entorno pobre. Então, a Amazônia ela funciona como uma válvula de escape de tensões, conflitos agrários no sul do Brasil, no passado, né, e no sudeste brasileiro, seca do nordeste brasileiro também no passado, refugiados econômicos, como hoje, da Venezuela, da Colômbia, do Peru. Manaus é uma cidade inchada, com uma periferia inchada de colombianos, peruanos, venezuelanos, todos mal inseridos. Mas Manaus ainda consegue ser, mesmo na sua miséria, ainda consegue atrair esses pobres coitados que não têm. Então, essa tragédia, todos os países amazônicos, ela transborda para a Amazônia, e a Amazônia ajuda a aliviar a pressão. Por que desejamos a cooperação e integração panamazônica? Por uma única questão, sinergia. É porque o Estado do Amazonas, sozinho, não tem condições de superar os desafios. O Estado do Pará, sozinho, não tem condições de superar os desafios. O Loreto, lá no Peru, não tem. Se não houver realmente um processo de cooperação, a Amazônia não vai ter sinergia suficiente para superar seus desafios e a degradação será constante. Não adianta a Alemanha enterrar na Amazônia, como já enterrou, quase $1 bilhão no PPG-7, por exemplo. Não vai salvar uma árvore e não vai melhorar a vida de ninguém. Por que a Amazônia é tão esfacelada? A Amazônia é tão esfacelada por causa da lógica nacional, porque a Amazônia, antes da chegada dos europeus, era um todo íntegro, e hoje ela está esfacelada. E esse esfacelamento não serve aos interesses dos povos que vivem na Amazônia, serve apenas às lógicas do poder central nacional. Então, isso precisa ser revertido. Então, como reverter a fragilidade amazônica? Então, primeiro, é necessário desvincular da lógica nacional, rever o federalismo, porque o federalismo no Brasil é opressivo. Na Constituição diz que o federalismo deve promover o equilíbrio entre as regiões, mas, na prática, o federalismo no Brasil é opressivo. Relativizar a dependência do poder central, promover a autonomia regional, processo decisório regional, quebra da inércia econômica,
utilizar todos os potenciais econômicos, novos e tradicionais. Nós não podemos apenas apostar na economia verde, é um erro. Redimensionar o papel do Estado na Amazônia. O Estado é incompetente, é inepto para gerir a Amazônia. Nós precisamos da iniciativa privada, nós precisamos de liberdade. Já? Já terminou? Então, bem, então eu vou terminar. Eu só queria apresentar aqui uma proposta. Última, para sair com alguma proposta daqui. Essa proposta foi apresentada pelo Dr. Jaime Benchimol, que é o maior empresário da Amazônia. E, assim, ele diz o seguinte: o posicionamento atual a favor de uma economia verde tem custado caro e trazido pouco retorno para as sociedades amazônicas, porque lá na Amazônia nós também apoiamos essa economia verde, está no discurso dos políticos, está no discurso de todo mundo, mas o retorno para a Amazônia é muito pouco. Então, propomos, como meta, a preservação de 95% da floresta. Mas, como contrapartida, nós precisaríamos de que o restante, de que os outros 5%, fosse usado em desenvolvimento integral. Em desenvolvimento integral, se você desenvolver apenas 5% do território amazônico, nós vamos produzir riqueza suficiente para aliviar as tensões sociais que nós temos hoje na Amazônia. Só 5%. E preservar-se-ia 95% de hoje, da cobertura florestal que há hoje. Isso para o caso do Amazonas. E isso poderia ser, né, obviamente, replicado para as outras unidades políticas administrativas da Amazônia, conforme o caso. Então, eu termino com isso. Tinha outras coisas para falar, só mais uma coisa. O embaixador Recupero, ele participou também lá no nosso seminário e ele disse isso. Assim, muitos já falaram aqui. Os homens e as mulheres da Amazônia devem ser os atores do seu próprio destino. Os amazônicos não precisam ser tutelados, não é? Última coisa, eu fui o único amazônida, né, que teve alguma posição, um cargo de algum destaque dentro da OTSA. Então, é muito estranho que num organismo voltado para a Amazônia não tenha profissionais da Amazônia. Então, eu espero que eu não tenha faltado com respeito, eu tentei ser franco, e eu acho que quando se fala com franqueza, e você não falta com respeito. Eu quero expressar meu profundo respeito e minha profunda admiração, especialmente pela embaixadora Jaqueline, pelo César, demais colegas, demais membros da equipe da OTSA, aos amigos do Itamaraty, demais membros desse seminário. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Belisário por sua